Olá, pessoal! Eu sou Ju Correia, professora da Escola Municipal, professora Mirtz Wenzel, 10ª CRE, Pedra de Guaratiba. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, Ivan Jaffe. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1957, é autor de mais de 60 livros de ficção para o público infantil e juvenil. É um autor bastante premiado. É roteirista de histórias em quadrinhos, com diversos trabalhos publicados em livros e revistas brasileiras e italianas, e aí trabalhando em parceria com renomados ilustradores. Ivan Jaffe também é dramaturgo. Tem diversas peças encenadas, com direção de Nelson Xavier, Amir Haddad, entre outros. Estou aqui com o escritor Ivan Jaffe, para que ele responda às perguntas dos alunos da nossa escola sobre o livro A Grande Assembleia dos Bichos Pestilentos e Peçonhentos. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do aluno Júlio César Fernandes, da turma 1904. Ele pergunta como surgiu o tema da história. Ô Júlio César, olha só, de vez em quando eu recebo encomendas para escrever um livro. Às vezes a ideia vem da editora, não vem só de mim. E eu topo, sempre topo, porque eu acho ótimo. Eu gosto muito de pesquisar. Então, de repente é uma pesquisa nova que eu vou fazer e tal, e é gostoso aceitar a encomenda também. Isso foi o caso desse livro. Todo mundo está achando, porque esse livro foi muito comentado por causa da pandemia. Todo mundo está achando que eu escrevi depois da pandemia, mas foi antes. O impressionante foi antes. Eu escrevi esse livro, acho que uns 2 anos antes da pandemia. Na verdade, a editora, uma amiga minha, Angélica, que é a pessoa por trás da editora, ela me encomendou. Ela foi num lançamento de livro meu e falou: Ivan, eu tenho uma ideia de um livro que falasse sobre vacina. Mas ela queria um livro infantil, bem infantil, assim, com ilustração, pouco texto e tal, para estimular a vacinação e tal. Aí eu topei, só que eu comecei a pesquisar. Aí quando eu começo a pesquisar é um problema, sabe? Porque aí eu não parei mais de pesquisar e tive uma quantidade tão grande de pesquisa que não deu para fazer um livro infantil sem texto. Aí virou um livro infanto-juvenil para cima, né? Adotado, hoje em dia ele está muito adotado no ensino médio, assim, porque virou uma outra coisa, porque eu comecei a pesquisar sobre vacina. A ideia era vacina, e aí eu cheguei logo na revolta da vacina, que foi um acontecimento aqui no Rio de Janeiro, assim, uma coisa absurda, assim. No começo de 1904, houve uma campanha de vacinação com Oswaldo Cruz, que era uma coisa muito séria, que vinha da Europa, a ideia do Pasteur, que era um microbiologista e sanitarista, e ele veio com a ideia das vacinas, né, que era uma novidade, entre aspas, assim, já tinha uns 50 anos a vacinação, e estava se espalhando pelo mundo todo. E aqui o Oswaldo Cruz, ele estudou lá, né, ele estudou na França e veio para cá com toda a ideia de vacinar. E o Rio de Janeiro, a República tinha acabado de ser proclamada, assim, uns 10 anos, 15 anos antes. E aí com a República vieram essas ideias de renovação das coisas. Então o Rio de Janeiro, o centro da cidade, era uma confusão, um caos completo. Então, e com muitas tinha varíola, já tinha dengue, já tinha todas essas doenças, assim. Então o Oswaldo Cruz veio com essa ideia da vacina, e houve uma revolta a favor, contra a vacina, a favor Da peste. Parece inacreditável, e é verdade. Houve como diz o que eu coloco na epígrafe do livro, o Nelson Rodrigues diz que o povo ficou a favor dos ratos, porque também tinha tudo, tinha peste bubônica, tinha varíola, tinha
tinha a dengue, já tinha na época. Qual era a principal? Acho que era a varíola mesmo. Assim, tinha que ser feito isso. E o povo. E aí, quando o livro saiu, um ano depois, a gente começou uma pandemia e se repetiu tudo de novo. E tivemos que enfrentar novamente os bichos pestilentos e peçonhentos. A Aline Feitosa, da turma 1904, ela pergunta de onde surgiu a ideia de escrever sobre as pestes. Mas acho que as pestes foram uma consequência dessa pesquisa toda, né, que você fez. A ideia era escrever sobre vacina, mas a vacina estava ligada às pestes, assim, transmitida pelos mosquitos, e também pelas cobras. Era, assim, por isso que eu botei o título, Peçonhentos e Pestilentos, porque tem as pestes e tem as peçonhas. Então, nessa época, começaram a surgir muitas vacinas. Foi uma época linda para o sanitarismo, para essas coisas, porque começaram a surgir antídotos, sabe? Pouca gente sabe que vacina vem de vaca, porque foram as vacas, foram observando as vacas e as mulheres que ordenhavam as vacas, elas não pegavam um tipo de peste que tinha na Europa. Por que elas não pegavam? Investigavam. Era porque quem trabalhava com as vacas não pegava aquele tipo de peste, sabe? É tão bonita essa história é linda. Essas pessoas é que salvam vidas, sabe? Né? São essas pessoas que salvam vidas de verdade, né? O Enzo Inácio, por exemplo, da turma 1901, ele pergunta se você pensou em homenagear alguém com esse livro, ou foi uma consequência? Olha, bom, começou assim, uma encomenda para um livro de vacina. Só que quando eu fui pesquisar, apareceram os grandes nomes, né? O Oswaldo Cruz. Enzo, é assim, é legal a pergunta porque, no fundo, eu comecei na pesquisa, eu fui logo nos nomes, eu cheguei logo nos nomes, o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, e os nomes mais assim. Mas, no fundo, foi uma equipe que trabalhou com Oswaldo Cruz, nessa época, 1900 e pouquinho, e que no final eu homenageei, no final do livro. Eu cito o nome de todo mundo aqui, ó, no pós-fácil. Eu fiz uma relação das pessoas que estavam lá, porque eram pessoas muito jovens. O Oswaldo Cruz era mais velho, mas tinha muito sanitarista começando, 20 anos, 20 e poucos anos. E entre eles eu achei um parente meu, cara. Foi bonitinho. Eu achei o Cardoso Fontes, Antônio Cardoso Fontes, que vinha a ser sei lá, um bisavô, um tio bisavô, sabe? Acho que ele era irmão do meu bisavô, sei lá. Que foi um sanitarista. Foi uma geração, sabe? Que a gente deve tudo isso até hoje a eles, sabe? E eles trabalhavam em situações completamente precárias, assim. O Júlio César Fernandes, da 1904, pergunta de onde saiu a ideia do narrador ser uma traça dos livros? Pois é, nem eu sei. Porque a gente, quando escreve, assim, você pesquisa, 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 e um dia você senta para começar a escrever, né? Então estava cheio de coisas assim anotadas, livros, tudo marcado, e ideias em cadernos, tudo solto, assim. E eu precisava de um narrador, e eu queria que fosse um narrador na primeira pessoa, eu queria que fosse uma coisa que tivesse participado. Eu não queria uma terceira pessoa distante, eu narrando. Eu queria uma primeira pessoa que tivesse ali no meio da revolta da vacina, para poder ser um narrador das coisas, assim, participando delas. Eu não sei porquê. Aí aparece de repente na minha cabeça ser narrado por uma traça, mas não traça de parede, traça de livro. As pessoas confundem. Traça, e a minha narradora, a traça, ela explica logo no começo. Traça de livro é a traça que vive dentro dos livros, e não na parede, essas traças malucas que passam a vida subindo na parede até cai, né? Cita até um trecho do Machado de Assis, não é? Porque no Machado de Assis tem um diálogo entre o narrador e é o Dom Casmurro, né? Tem um diálogo entre o narrador e uma traça de livro. E a traça de livro, agora é gozado, eu não me inspirei nela, eu lembrei dela. Depois que eu estava escrevendo, eu lembrei dela. Agora, para compor o personagem, uma coisa é ter a traça de livros como narradora. Eu pensei, bom, uma pessoa que vive, um bicho que vive, para contrapor com os bichos pestilentos e peçonhentos, uma traça de livros seria uma coisa intelectualizada e bacana, sábia, né? Para mediar, para fazer mediação entre essa assembleia. Então, aí foi batendo a traça, né?
só que assim, uma coisa é você criar o imaginar, só que como é que você encarna isso? Assim, eu me baseei num amigo meu, não vou falar o nome dele, mas ele é um intelectual que eu pensei, puxa vida, uma traça de livros e um intelectual. É uma homenagem, foi uma brincadeira, mas também é uma homenagem, porque foi o maior intelectual que eu já conheci na minha vida, sabe? Aqueles caras que leem, aprendem alemão para ler Marx no original, sabe? Isso para mim é lindo, sabe? Para mim esse é o intelectual, sabe assim? E ele fez isso em outras línguas, aprendeu russo, sabe? Então, aí eu me inspirei nele, sabe? Que ao mesmo tempo é uma traça de livros, ele é uma traça de livros. Eu também quero ser uma traça de livros quando eu crescer. A Marli Luiza, da 1603, pergunta: você usou a tática de dar a voz ao personagem para criticar algo que o próprio autor quer opinar? É, isso aí, isso é uma técnica de linguagem, é um gênero literário até, assim, é tipo fábula, você coloca o que você pensa e quer dizer na boca de animais, né, falantes. Isso é mais antigo do que isso. Esopo já fazia isso com fábulas há mais de 2000 anos, né? Então isso é mais antigo que a Bíblia. Né? A própria Bíblia tem animal falante. As pessoas acham assim, não, mas tem. A Bíblia tem animal falante. Tem a cobra que fala, tem umas coisas assim. Mas tem algum animal ali, um inseto e tal, que fala por você? Sim, a traça. Eu A acho que traça, né? a traça fala por mim. Mas os outros falam por outras pessoas que eu quero criticar, né? Então a cobra fala por exemplo, a aranha fala pelos que estavam defendendo a monarquia. Mas aí é outra história, talvez tenha perguntas assim. O Caio Adriano, da 1901, pergunta: você pesquisou muito sobre bichos pestilentos e peçonhentos para escrever a história? É isso que eu gosto. Por exemplo, eu comecei pesquisando sobre vacina. Aí a vacina me levou para o Oswaldo Cruz, me levou pelos movimentos da vacina, sabe, todo a ver com vacina, e também com a coisa é antídoto, né? É diferente de vacina, antídoto, por exemplo, contra a mordida de cobra, aí entre os peçonhentos. Aí de repente, para eu poder montar os personagens que eram animais, aí sim eu fui pesquisar a vida realmente das aranhas, a vida dos ratos, a vida dos escorpiões, a vida dos pernilongos, que são os personagens, né? Aí é que é gostoso, porque aí você começa a criar em cima do que como eles vivem mesmo, sabe? Por exemplo, eu criei eu criei um escorpião que dá ciúmes nos ciris. As ciris fêmeas, de repente, começam a se amarrar no escorpião. Por quê? Porque ele anda de frente, os outros andam só de lado. Sabe assim, essas coisas você começa a criar em cima disso, né? Brincar, imaginar. A Marli pergunta se teve alguma dificuldade na escolha dos animais ou dentro dessa cadeia que você escolheu foi tranquilo. É essa pergunta que eu quero responder assim, dizendo o seguinte: a ideia do livro é uma brincadeira, uma crítica bem ácida às pessoas que se antepuseram à vacina. Então, isso eu queria dizer assim, uma das coisas, assim, em 1904 houve essas pestes que estavam instaladas aqui no Rio, já existia vacina, Oswaldo Cruz estava trazendo as vacinas, era uma campanha para salvar as pessoas, que elas estavam morrendo, assim, e não tinha, por exemplo, um pernilongo, eu falo isso no livro, os pernilongos mataram toda uma companhia do teatro que estava chegando no Rio. Os navios já não atracavam aqui no Rio, eles iam direto para Buenos Aires, eles vinham da Europa, o Rio era uma cidade pestilenta, sabe assim. Então era só por obrigação, por comércio, o navio atracava aqui, o mais rápido possível ele caía fora. Isso aqui era uma cidade empesteada, com todo tipo de doença. Morria muita gente. E os monarquistas, na época, Dom Pedro II, antes disso, porque essa situação era muito antiga no Rio de Janeiro. Então, o que eles faziam? Quando era o período das pestes, assim, em janeiro, eu moro aqui, a gente está no Rio de Janeiro, né? Então, a gente sabe que os mosquitos aumentam muito mais no verão. O que faziam? Os ricos iam para balneários, subiam a serra, iam para Petrópolis e tal, e o povo ficava aqui morrendo, né? Então, assim,
Por que houve a revolta da vacina? Porque uma parte enorme do próprio povo e de algumas autoridades foram contra a vacina por questões políticas, sabe? De poder mesmo. Então, eu procurei escolher entre os animais aqueles representantes desse tipo de pessoas. Então a brincadeira entre bichos peçonhentos e pestilentos eram com as próprias pessoas, que eu considero peçonhentas e pestilentas também, sabe? Quem é que pode ser contra a vacina? Né? Só por interesse, cara, só por algum interesse, alguma loucura, assim, alguma coisa muito, e por ignorância, lógico, mas uma ignorância ativa, assim, sabe? Alguma coisa ela quer em troca, ela está ganhando alguma coisa com essa ignorância, porque ela está arriscando a vida dela mesma, dos filhos, né? Então, quem pode ser contra a vacina? Quem foi contra a vacina em 1904? As mesmas pessoas, mais ou menos, assim, o mesmo tipo de ideologia, né, que está contra a vacina até hoje. Ignorância. Então eu quis escolher bichos que correspondessem. Então a aranha veio com um ponto de vista monarquista, eu estou falando da época, né? Que a monarquia ainda estava tentando voltar. E aí tem bichos assim, o escorpião, aquela pergunta que você falou, eu acho que eu me identifico com o escorpião e com a traça. Mas o escorpião eu me identifico porque ele é anarquista, ele é um anarquista, ele estava ali para tumultuar, então eu acho que eu estou aí para tumultuar também. Então eu sou escorpião, mas aí tem o pernilongo, tem a pernilonga, tem um rato, que é um político, tem um... Sabe, assim, eu escolhi os animais de acordo com o que eu queria expressar em cada um, associar eles a alguma corrente política da época. Ótimo. A Marli continua nas perguntas e te direciona o seguinte: você teve alguma orientação mais aprofundada desses assuntos? Digo, orientação de algum profissional da área científica ou histórica? Não, é uma coisa que eu quero desenvolver na minha vida assim, de escritor, mas eu sou difícil de procurar essas informações em outras pessoas. Eu procuro muito em pesquisa, sabe, em outros livros, em fontes assim bem de livro, da palavra escrita. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa, tem Google, né, tem coisas assim, eu também procuro, mas pela superfície. O Google para mim é importante, essas coisas todas, mas superficialmente, sabe? Livro, eu vou atrás dos livros mesmo, das informações de livro. E tanta coisa é criação, sabe? A imaginação, que no final acho que vai dando certo, assim. E teve algum momento no livro que você mesmo riu do que escreveu? O tempo todo. Até hoje eu leio e rio, porque a gente esquece, a gente escreve, depois pesquisa outras coisas, né? E aí hoje, um tempo atrás eu estava relendo alguns trechos e fico rindo, cara. A traça de livro é muito engraçada, né? A traça eu acho muito engraçada, modéstia à parte, mas também porque foi baseado nesse meu amigo, sabe? Então eu leio e vejo ele, sabe? É muito engraçado, eu acho. Ela tira umas conclusões que são dela mesmo, sabe? Assim, isso é muito legal quando você escreve, você perde o limite, assim, então quando eu vejo, é a traça mesmo que está falando aquilo, né? É ela que está pensando aquilo. E ela ela quer voltar para as bibliotecas, sabe? Ela não quer nada daquilo, ela quer voltar para dentro dos livros, né? Ela foi chamada pela Pernilonga para mediar uma coisa que ela não tem a menor condição, ela não sabe nem o que está acontecendo. Eu achei bem interessante uma passagem que faz uma crítica sutil quando a traça lá dentro da Fundação Oswaldo Cruz diz que é melhor morar na Bíblia, né? Porque ela é pouco manuseada dentro do Instituto de Pesquisa. Então ali a gente percebe um pouco o seu estilo, né, de escrita, assim. Olha só, esses pequenos detalhes é que eu acho que são divertidos, assim, porque você notou isso, quase ninguém nota, não, assim, mas eu fiz de brincadeira mesmo. Por exemplo, a ciência, onde é que se eu fosse uma traça e morasse numa biblioteca, numa instituição científica, a Bíblia seria o livro mais legal, porque eu ficaria, ninguém vai me abrir, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a traça tem... Uma das coisas que eu ri outro dia que eu estava lendo, que eu mesmo tinha esquecido, que eu escrevi, que a traça, ao mesmo tempo, a traça queria saber mais sobre a teoria da evolução. Ela queria mais
ela queria morar um tempo no Origem das Espécies, do Charles Darwin, mas não era legal, porque toda hora abriam, sabe? Então ela não ia ter sossego, né? É. Essas pequenas coisas que surgem com a própria pesquisa dos animais, das coisas. Né? Houve alguma coisa não incluída na primeira versão que você descartou e que mudaria totalmente o rumo da história publicada? Essa pergunta é da Marli, da turma 1603. Não, porque não teve outra versão, só teve essa. Eu escrevi, corrigi, Já direto. já saiu e todo mundo achou legal e não teve outra versão. Foi essa, só essa versão. E Ivan, para finalizar, esse livro foi escolhido pelos professores de língua portuguesa da nossa escola, especialmente o Leonardo Gomes, que foi quem nos alertou para a sinopse em que havia uma pesquisa histórica e científica na temática, né, da história, da fábula. E você deixaria aqui alguma mensagem para os nossos alunos? Você vê, né? Um livro que é... Primeiro agradecer ao Leonardo, já que foi ele que... Mas assim, você vê que legal, né, cara? A gente faz uma pesquisa, as coisas tomam um rumo. Logo depois entramos numa pandemia, que foi um choque para a geração de todos nós, né? E como é que esse livro de repente se tornou importante? Esse livro concorreu ao Jabuti, ficou entre os 5 finalistas do Jabuti. Foi um livro assim feito não era uma pretensão, assim, era um livro sobre vacina, sobre essas coisas. E quando eu me toquei, já estava realmente fazendo uma crítica forte aos movimentos anti-vacina, a essa ignorância, não tem outra palavra, né? E aí, de repente, esse livro toma uma proporção, assim, sabe? Então, eu sei que já se falou muita coisa sobre epidemias e tal, mas assim, eu acho que é um livro que não vai ficar datado, porque provavelmente teremos outras epidemias, outras coisas, e provavelmente a ignorância é uma coisa bem forte, né, sólida, né? Ela se reproduz, ela vai voltar, e as pessoas vão ficar contra a vacina de novo. Então, o que a gente pode dizer quando escreve, quando é escritor, pesquisa história, a gente vê a história se repetindo, é tão patético, né? É uma coisa tão estranha, mas é assim. Parece que tem uma evolução muito lenta, né? Talvez a mensagem seja essa, calma, né? As pessoas progridem, mas é muito lento. Nossa, é muito lento. E volta tudo atrás, dá um passo para frente, 3 para trás, mas parece que vai. Você vê, alguém impede que a vacina... Alguém conseguiu impedir que a gente fosse vacinado nessa pandemia? Não, né? A gente só perdeu vidas aqui. É uma coisa patética, né? A gente perdeu vidas à toa. Os responsáveis estão aí, né? Ninguém vai puni-los, mereciam punição, né? Porque muita gente morreu à toa. Existe vacina, né? Mas morreram. E talvez tenham votado nos próprios... né? É para ficar atento e forte. Pois é. É triste, mas tem uma evolução, não desistam, assim, porque não tem como... O conhecimento vai sempre ultrapassar a ignorância, demora um pouco, mas sempre ultrapassa. Não tem como voltar atrás, né, cara? Quem é que pode ser contra vacinas? É bobagem, né? É uma tolice, assim. Então... E esse livro, eu acho que é um livro que eu me orgulho, porque não foi escrito sem muita coisa, de repente ele se tornou um livro importante, a mensagem se tornou importante, e vai ser importante. Eu acho que ele vai ser sempre importante, essa mensagem. Então, falamos com o Ivan Jaffe, o escritor do livro A Grande Assembleia dos Bichos Pestilentos Peçonhentos, especialmente para os alunos da Escola Municipal Professora Mirtz Wenzel. Agradeço, Ivan, a sua gentileza de responder as perguntas dos nossos alunos. Até breve, muito obrigada. Tá bom, obrigado. Um grande abraço.